prazer receber você, viu, meu cara? Obrigado. Vamos começar aqui o nosso papo, rapidamente me apresentando e apresentando também Giovanni. A gente está fazendo essa série de lives aqui no Instagram da HostDime para falar sobre os assuntos que são importantes nessa nova realidade da pandemia que a gente está vivendo no mundo. Na semana passada a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o seu novo calendário, que teve uma mudança a partir de uma medida provisória. A gente falou com o José Pinteiro. E nessa semana a gente resolveu falar sobre educação à distância, que é talvez um dos assuntos mais falados nesse momento que a gente está vivendo, porque isso está transformando tudo que a gente está passando nesse momento. E eu sou Ricardo Oliveira, jornalista, empresário, parceiro HostDime, e estou aqui também com outro parceiro HostDime, que é o Giovanni Farias, que é CEO da G Farias, uma empresa que atua na área de consultoria e de sistemas para educação à distância há bastante tempo, tem muita coisa para contar para a gente, ele é Moodle Partner e tem muita coisa para a gente conversar hoje, Giovanni. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa transformação gigantesca que o ensino formal, básico mesmo, até o ensino fundamental, ensino médio, em escolas públicas, privadas, estão vivendo esse momento em que EAD era um assunto distante e passou a ser uma realidade urgente, escolas tendo que fazer uma agenda de gravação com os professores e gravando por horas durante um dia para depois disponibilizar isso para os alunos, como disponibilizar para os alunos. Eu queria que você trouxesse primeiro talvez uma visão assim de tipo, como é que a pessoa pode se acalmar nesse momento e qual é a primeira coisa que ela tem que pensar para viver essa transformação da melhor forma. Rapaz, fica difícil eu dizer alguma coisa para acalmar as pessoas. Porque é uma mudança tão abrupta que é complicado, tanto para indivíduos quanto para instituições. Naquela semana ali, de 16 a 19 de março, a gente começou a ter uma explosão de demanda, porque simplesmente começou a haver a quarentena e todo mundo parou de ter atividades acadêmicas e escolares presenciais e teve que correr à distância, para a educação à distância. Na realidade, já havia um processo de muito tempo atrás de adesão a essa metodologia. Quando você vai para um país onde a coisa está mais madura, por exemplo, eu tive a oportunidade, eu morei 7 anos no Canadá durante meu primeiro doutorado, eu vi meus filhos trabalharem com técnicas e ferramentas de educação à distância de uma forma tão incorporada à educação presencial que não se tinha essa distinção. Quer dizer, o professor, ele deixava material, ele dava uma parte da aula presencialmente, deixava parte do material ou da aula gravada, ou até das coisas que ele anotava na lousa branca, fotografava e deixava no ambiente virtual de aprendizagem, com a naturalidade, sem qualquer tipo de segregação. Isso aqui é presencial e a partir daqui é à distância. Não, tudo é um processo educacional envolto de tecnologia. Aqui no Brasil se estava indo nesse sentido, mas de uma forma muito devagar. Muito frustrante para mim chegar numa instituição, mostrar para os gestores da instituição, olha, vocês precisam se conectar com o século XXI, coisa e tal. Aí o pessoal, não, beleza, vamos lá. Quando eu ia para dar treinamento, fazer a capacitação dos professores, para empoderar os professores de tudo isso, triste. Você está lá na frente vendo gente lá no celular, totalmente alheio, estava ali só para marcar presença. Mas veio a Covid-19 e, de repente, todo mundo disse, eita, e agora? Temos que aderir. Porque tinha muitos motivos, ainda se tem muitos motivos para não aderir. Tem questão de medo do desconhecido, tem a zona de conforto, que ninguém quer sair da zona de conforto. Tem a questão de se perceber a educação à distância como uma ameaça. E ela, quando é equivocadamente utilizada, ela ceifa empregos. Isso eu não posso dizer que não é, mas ceifa de uma forma que não vai demorar muito, porque uma instituição que troca
4 professores por um só para dar uma disciplina para 1.000 alunos, essa instituição não vai muito longe. Especialmente agora, porque o mercado... Estamos num processo de empobrecimento global. Todo mundo está ficando mais pobre. Consequentemente, todos os mercados, em todas as áreas, com pouquíssimas exceções, espero que a minha seja uma delas, estão encolhendo. E quando o mercado encolhe, vai ficar mais difícil você vender processos educacionais baseados em preço baixo. Porque quando se coloca em prioridades, tem outras prioridades antes da educação, como, por exemplo, a alimentação, moradia. E aí, quando se sobra para ir atrás de educação, então quem sobra vai correr atrás de qualidade, não vai correr atrás de preço. E o que é que talvez uma instituição que vai ouvir essa live, vai ouvir talvez depois eu estar aqui agora com a gente, ela deve considerar como a primeira coisa mais importante? Porque eu de fato, acompanhei algumas situações aqui. Eu vi instituição que a primeira coisa que se preocupou foi em começar a gravar, outro que começou a pensar primeiro na plataforma. O que é o primeiro passo para ela conseguir fazer isso com mais qualidade e excelência? Olha, sempre quando eu começo uma consultoria, eu digo que tem 3 dificuldades a serem ultrapassadas. A primeira é a tecnológica, é a mais fácil. Eu tive clientes aqui que, olha, eu passei um mês trabalhando todos os dias, o dia todo, do início da manhã até de madrugada. Eu não sabia mais qual era o dia da semana. Mas a gente conseguiu dar conta e chegava um cliente e a gente conseguia... O cliente ia dormir com 3.000 alunos à distância, amanhecia no outro dia com 10.000 alunos à distância, porque os 7.000 presenciais tiveram que ser migrados à distância. A coisa tecnológica se resolve fácil. Depois vem a questão de dias, ou no máximo uma semana, 2, está tudo resolvido. Depois a segunda barreira é a pedagógica, porque existe educação à distância e existe ensino remoto. São 2 coisas diferentes. Você pegar os alunos, como eu vi muitas instituições, pegar do presencial, que tinha aula de 7 às 10 da noite, lá na sede da faculdade, e colocar no mesmo horário, de 7 às 10 da noite, para ter aula via webconferência, isso não é educação à distância. Isso aí é ensino remoto. Educação à distância, ela requer planejamento, metodologia. Você não começa o curso sem estar com tudo planejado. Você tem tudo programado num ambiente virtual de aprendizagem, todas as atividades, todas as entregas de conteúdo, todos os processos interativos. Existe planejamento, que é uma coisa que nós não somos muito bons nisso. Ensino remoto é você pegar a coisa dinâmica, a dinâmica do presencial e simplesmente mudar para a webconferência. Então, eu montei operações de educação à distância para clientes meus que no gráfico dá para ver lá, subir das 19 horas e quando dá 22 horas a queda. Ou seja, não se está utilizando a flexibilidade de tempo, não continua-se, por exemplo, um professor, ele dá uma mesma disciplina para 3 turmas. Ele, na segunda-feira, expõe aquela disciplina para a primeira turma, na terça-feira, de novo, a mesma coisa para a segunda, de novo para a terceira. Não faz sentido. Se você tem um domínio do ferramental e metodológico, você grava a parte expositiva da aula, libera para o pessoal assistir na hora que quiser, faz sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa de aprendizagem, e só se reúne com o pessoal já para discutir o que o pessoal assistiu no vídeo gravado. A questão aí onde vem a terceira barreira, a questão é cultural. Quer dizer, existe a necessidade de que haver uma conscientização que você não vai fazer sucesso tendo um corpo docente que não tem domínio sobre o paradigma da educação à distância. E ter o domínio do paradigma da educação à distância significa você capacitar esse corpo docente de forma que eles desenvolvam as habilidades para trabalhar com um ferramental tecnológico que permeia
o trabalho de educação à distância, desde o PowerPoint, que ainda se tem 25% dos professores desse país não sabem trabalhar com PowerPoint, até você gravar um vídeo, publicar um vídeo no YouTube, no Vimeo, colocar no ambiente virtual de aprendizagem, utilizar um sistema de webconferência, tem que ter essas habilidades e tem que desenvolver as competências sobre as metodologias para você saber o que fazer com esse ferramental. Perfeito. Veja só, você falou, eu vou pegar um trecho de sua fala. Você disse assim, não, olha, o pessoal estava colocando os professores para gravar vídeo. Aí você tem um funil, porque todo mundo ia gravar no estúdio. Quando, na realidade, se você tem um domínio desse que eu estou falando, cada professor pode fazer isso independentemente, ele não precisa mais do que um notebook para fazer isso. Ele faz isso autonomamente. Agora, quantos professores de um computador centro? 5%, se muito, tem um domínio sobre, por exemplo, gravar vídeo e colocar no ambiente virtual de aprendizagem. Exato. E aí eu fico pensando na outra barreira que você falou. A primeira barreira seria a barreira tecnológica, que na perspectiva do que você vem trabalhando é mais fácil de resolver. E eu fiquei pensando na realidade das escolas em que não tem... Escolas de ensino fundamental e médio, por exemplo, que talvez não tenham usado o ensino à distância até agora, e cuja figura de tecnologia que tem dentro da escola é meramente uma pessoa que faz a instalação dos notebooks em sala, leva os notebooks para a sala, instala a rede, libera o Wi-Fi para os professores. O que é que essa pessoa vai ter que se preocupar num momento como esse, em que ele vai ter que talvez pensar numa plataforma, talvez pensar em como que ele vai manter esses arquivos em nuvem, o que é que ele vai fazer para permitir, por exemplo, que os alunos consigam acessar isso de casa, né? Qual é a primeira conversa que você tem no aspecto tecnológico com esse cliente? Bem, você falou num espectro educacional muito largo. Você pegou desde o ensino fundamental até o ensino médio. Existe uma diferença muito grande aí. Eu não sou daqueles que só porque tem um martelo na mão eu vou ver prego em todo canto. Às vezes você tem um parafuso e a ferramenta mais adequada não é o martelo, é o chave de fenda. Então, do que é que eu estou falando? Quanto mais jovem for o aluno, menos compatível ele é com a educação à distância. Porque quanto mais jovem a criança, quanto menor a idade da criança, mais presencialidade ela precisa. Ela aprende na relação social. Eu não posso dizer que uma criança de 5, 8, 10 anos ela vai ter em educação à distância um bom resultado no processo educacional. Não vai. Agora, isso não quer dizer que ela não possa ser introduzida a esse processo, mesmo que pontualmente. Porque a criança, quando ela abre um celular, que ela consegue instalar aplicativo, instala um jogo, utiliza aquele jogo, se relaciona com gente do mundo inteiro, ela faz isso, não é quando ela completa 18 anos. Ela faz isso, tem criança aí de 5, 6 anos que já consegue fazer isso. Agora, quando ela faz isso, o que é que ela adquire? Ela adquire uma habilidade e ela acaba desenvolvendo uma competência no uso de aparato tecnológico, que vai ter várias utilidades para ela, na medida que ela envelhece e que vai galgando os anos. Então, quando chega numa certa idade em diante, você já pode ir aumentando o percentual de processos educacionais remotos, até que quando se chega no ensino médio, você pode ter uma alta carga de atividade remota, que isso não vai trazer maiores prejuízos, pelo menos do meu ponto de vista. Isso não vai trazer maiores prejuízos desde que você tenha uma metodologia muito bem definida. Eu estou falando em fazer educação à distância no ensino médio? Não estou falando disso, não. Eu estou falando na prática que eu vi com meus filhos, em que eles iam assistir aula todos os dias. Mas todos os dias eles chegavam em casa e tinham recursos tecnológicos na internet, fornecidos pela própria instituição, alimentados pelos próprios professores, e fazia com que a aprendizagem deles fosse potencializada. É disso que eu estou falando. Até que se chega no nível superior, que aí sim você torna-se viável você seguramente dizer, não, você pode fazer educação à distância de boa qualidade. Eu não vejo problema nenhum em você dizer que você pode alcançar
um conhecimento de nível superior bastante adequado quando você faz em educação à distância. O nosso problema, muita gente que está me ouvindo agora pode dizer assim, não, isso que ele está falando eu não concordo. Agora, sabe por que você não concorda? Porque nós vivemos uma realidade onde nós não desenvolvemos competência de aprendizagem autônoma. Você tem no Brasil hoje, mesmo nas boas escolas, um percentual muito grande de alunos que não conseguem aprender nada se não for com um professor ali para projetar aquele processo de ensino-aprendizagem para ele consumir. Ele tem pouca autonomia em buscar conhecimento. Ou seja, não se ensina no nosso processo educacional à criança, ao adolescente, aprender a aprender. Mas quando você desenvolve essa competência, então realmente você ganha horizontes muito mais largos do que normalmente se tem. E olha, eu não estou falando da tragédia que nós estamos para passar em termos de ensino público básico, que realmente é uma tragédia. Está sendo, sempre foi, está sendo e vai ficar pior. Eu estou falando de ensino privado, inclusive de boas escolas. Tem algum livro, algum vídeo, algum material que você recomendaria para quem está querendo tanto... Pode ser até mais de uma dica que você pode dar, tanto para o contexto de quem tem escola, universidade, ou se você está com a sua empresa e quer iniciar um processo de educação para os seus colaboradores, alguma recomendação que você deixa para a galera conferir? Olha, a Covid-19 me forçou a tirar da gaveta uma iniciativa muito antiga que todo mundo me cobrava, que é de uma presencialidade nas redes sociais. Então, nós já tínhamos um conjunto de vídeos, se for lá, gfarias.com, você vai lá ver no rodapé de qualquer página, tem lá 7 botõezinhos. São 7 opções de redes sociais, quer dizer, opção não falta. Mas ainda na parte de baixo, acima do rodapé, já tem lá alguns vídeos e o mais recente é Covid-19 e a EAD, onde eu apresento em maiores detalhes isso aí. E o nosso planejamento é ter um vídeo por semana. Aí os vídeos, eles são razoavelmente bem acabados, inclusive a capinha tem cores diferentes para assuntos diferentes. O cinza é para gestores, o verde é para pedagogos, o azul é para tecnologia, sempre no mesmo padrão, para quando você bater a vista lá na interface do YouTube, você diz, opa, esse vídeo aqui é daquele ali, é dessa área. E aí eu recomendo que vocês acompanhem esses vídeos, porque Perfeito. A gente estará disponibilizando um vídeo por semana e vídeos assim bem assim com alto valor agregado, curtos, sem muita enrolação e com alto valor agregado. Hoje mesmo eu estava preparando, quer dizer, semana passada foi Covid-19 EAD, primeiras impressões. E a gente prepara o vídeo sempre na perspectiva de um atendimento de alguma demanda que a gente tem para esclarecimento dos nossos clientes e dos nossos prospectos. Então, estava quase pronto os slides, eu vou gravar ainda hoje à noite, talvez amanhã a gente publique, que é uma apresentação assim, bem simples e objetiva do que é educação à distância. Para que a pessoa que assista tenha em 15 minutos, 10, 15 minutos, o entendimento do que é educação à distância, do que é um ambiente virtual de aprendizagem, do que é um MOOC, o que é ensino remoto, quais são as diferenças entre eles, e por aí vai. Quer dizer, a gente já tem uma lista de 150 itens, 150 temas diferentes, fora os que surgirem ao longo do caminho. Perfeito. E a gente espera ter trabalho para esses próximos 3 anos. Muito bom. Pedi uma dica, ganhei uma série de vídeos. Excelente. A galera vai ter muita coisa para conferir. Aproveitar para deixar também a dica de que a educação faz muito parte do DNA da HostTime. Então, todos os posts de blog, os vídeos que a gente compartilha no HostTime Labs,
A gente pensa muito em estar compartilhando conhecimento das equipes Hostdime, de tudo que é produzido e que pode ser compartilhado como forma de contribuir para os clientes. E que acessando hostdime.com.br você consegue bater um papo com um consultor Hostdime para conversar sobre a realidade, por exemplo, se você precisa migrar um ambiente completo para a nuvem hoje, assim como a G Farias que tem ambientes rodando na Hostdime, a sua empresa tem demandas como essa também, você pode conversar com alguém que é especialista nisso para descobrir como fazer essa migração e como colocar seu ambiente EAD num ambiente seguro, estável, com escalabilidade, para de repente crescer junto com a tua quantidade de alunos e assim por diante. Enfim, terminar agradecendo aqui a Giovanni, é um prazer ter recebido você, meu caro. Tá bom, eu só faço uma última observação, que esses vídeos, eles contam com a visão de uma pessoa que tem alma mater de engenheiro, porque eu sou engenheiro eletrônico, Sim. doutorado em educação, então eu sou bastante objetivo e sem muitas... sem estar muito preocupado com a epistemologia educacional vigente. Então, o meu objetivo é ser objetivo para quem não entende de educação, para quem não entende de tecnologia. É só conferir lá em gfarias.com. Perfeito, maravilha. Obrigado por ter participado com a gente, obrigado a todo mundo que participou aqui também, que conferiu a live. Toda quinta-feira às 6 horas, sem atropelos, a gente vai bater um papo sobre temas que são relevantes nesse momento, nessa nova realidade que a gente está vivendo. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tá bom. Boa noite, muito obrigado. Até mais. Boa noite, Giovanni.